Querido irmão, querida irmã, feliz Páscoa! Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. São as palavras do salmista do Salmo 117 que hoje nos acompanham. O que é a Páscoa? É a vitória do amor sobre o ódio, da generosidade, da bondade sobre o apego e o egoísmo, a vitória da luz sobre a escuridão, a vitória de Deus sobre o diabo, a vitória da vida sobre a morte. Tudo neste dia é sobre vitória do bem contra o mal, o triunfo do bem, o triunfo do amor. Depois do choque causado pela crueldade da Sexta-feira Santa, o silêncio difícil do Sábado Santo, hoje nós podemos proclamar que o amor venceu, o amor triunfou sobre todos os inimigos que queriam ameaçá-lo. Originalmente, Páscoa significa passagem e recorda aquela passagem da antiga aliança, quando o povo de Deus é libertado, conduzido por Deus mesmo, da escravidão do Egito. Aquela primeira Páscoa, aquela primeira passagem, foi a saída da opressão para a possibilidade da autodeterminação, a saída de um horizonte limitado, pequeno, subjugado, para um horizonte aberto, para a possibilidade do cultivo da própria terra, da conquista de um novo espaço, de uma nova categoria de vida. Esta nova Páscoa definitiva também recorda esses aspectos. Não mais a libertação de uma escravidão política, mas daquela escravidão que o pecado produz, a escravidão que o mal produz, que o egoísmo produz. Esta passagem nova e definitiva também nos abriu a porta do paraíso para quando vier a nossa Páscoa definitiva, o momento da nossa passagem deste mundo para a plenitude na casa do Pai, que nos foi aberta pela cruz de Cristo e pela sua ressurreição. Novamente, então, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Que a alegria pascal tome conta de nós, nos impulsione a um novo passo de fé, de esperança e de amor concreto ao próximo. A primeira leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e nos apresenta a figura de Pedro. Qual foi a última vez que nós encontramos Pedro? Na sexta-feira? Numa condição horrível. Deixou que a covardia tomasse conta. Ele, que tinha caminhado sobre as águas, tinha escutado o sermão da montanha, tinha convivido na intimidade do mestre, tinha tido a sua sogra curada, tinha presenciado tantos sinais e prodígios de Jesus, naquela noite, diante da empregada, negou. Negou como se não conhecesse, como se Jesus não existisse, como se Deus não fizesse parte da sua vida. Experimentou o que experimentam todos quando provocam a ausência de Deus na própria história. Tristeza, amargura, choro. Mas deixou uma porta aberta ainda, uma fresta ao arrependimento. E se reencontrou no olhar de Jesus, se redimiu. E hoje nós vemos, parece até uma outra pessoa, vemos Pedro corajoso, firme, eloquente, que diz publicamente: Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder. Andou por toda parte, fazendo bem e curando. Esse duplo aspecto de Jesus, Jesus que passa fazendo bem e Jesus que cura. Jesus anda por toda parte. Que parte? Qualquer lugar onde a sua presença seja bem-vinda. É assim também conosco. Jesus vai em qualquer lugar que nós desejemos que ele vá. E quando ele vai, ele cura, ele transforma, ele renova, ele restaura. Busquemos, de modo especial, hoje, celebrando a Páscoa do Senhor, esta presença de Jesus em nossa vida, esta cura que Jesus oferece. Pedro ainda dirá: nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez. Aquele homem que tinha sido dominado pela teimosia, depois pela negação, pela covardia,
agora está transformado pelo encontro com o ressuscitado, pela efusão do Espírito Santo que recebeu em Pentecostes. Deve ser assim também conosco. Esta Páscoa, esta renovação do nosso encontro com o ressuscitado deve nos impulsionar a uma nova caminhada de fé, de missão, de generosidade. Pedro ainda testemunha a ressurreição. Eles o mataram, o pregaram numa cruz, mas Deus o ressuscitou e concedeu a ele manifestar-se a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. Todos os profetas dão um testemunho dele. Quem crê em Jesus recebe o perdão dos pecados. O Evangelho, tirado do capítulo 20 de João, nos narra exatamente a cena de quando Pedro e João chegam ao túmulo de Jesus na manhã daquele domingo da Páscoa eterna, da ressurreição de Jesus. O texto diz que a primeira pessoa a chegar foi Maria Madalena. Ela tinha um carinho especial por Jesus, uma relação especial com ele, um papel central também na comunidade de Jesus Cristo. Ela vai até lá, viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo, volta, chama Pedro, João vai com ele. Eles correm até lá. O outro discípulo, por ser mais jovem, chega antes. É a juventude que sempre tem esse afã de conhecer Jesus, de chegar primeiro, de ver primeiro o que aconteceu, às vezes também um impulso de tomar as próprias conclusões. Mas João dá exemplo. Embora a sua juventude o leve a chegar primeiro à cena, ele aguarda Pedro. Pedro é a igreja. Pedro é aquele que o próprio Senhor escolheu como o líder do povo nascente, o povo cristão. É bonito ver essa postura de João. Ele chega primeiro, mas ele espera a palavra da igreja. Depois, o texto é belíssimo. Eles entram no túmulo, encontram as faixas de linho deitadas no chão, o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus enrolado no lugar à parte. João entra e diz o Evangelho. Ele viu e acreditou. Esse jovem apóstolo, o mais jovem de todos, que recostou a cabeça no peito de Jesus, vendo o túmulo vazio, crê. O que é o encontro com o túmulo vazio? É um encontro com a própria consciência. Diante do vazio daquele túmulo, tanto Pedro quanto João, como também as outras pessoas que viram aquela cena, a própria Maria Madalena, cada um é confrontado com a própria história, com a própria fé, com a própria consciência. Qual é a minha resposta diante do túmulo vazio? Roubaram o corpo? Esconderam o corpo? Violaram o túmulo? Ou ressuscitou, como havia dito? Essa pergunta é posta também diante de nós hoje. Imagine você, querido irmão, querida irmã, diante do túmulo vazio. Só você pode dar a resposta. Só na sua consciência pode ser encontrada essa resposta. O encontro com o túmulo vazio é um encontro com a própria consciência. E é na própria consciência que pode nascer a fé, a resposta da fé. Para João, viu e acreditou. Também eu creio na ressurreição de Jesus. E colho, já colhi tanto na minha vida, na minha história, colho atualmente ainda, os frutos do ressuscitado. Os frutos da luz desse homem, que 2000 anos depois continua novo, continua a me atrair, a me instigar, a me impulsionar. Esta é a pergunta de hoje. Qual é a sua resposta diante do túmulo vazio? Por essa razão, Jesus ressuscitado, Deus triunfante, Deus vitorioso, Deus que se entregou à morte voluntariamente por nós, é que a leitura da segunda carta aos Colossenses nos coloca diante de um compromisso. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, e ressuscitamos com Ele, o batismo nos ressuscitou com Ele, e cada vez que nós somos alcançados por Ele, é uma nova ressurreição da nossa história, esforçai-vos
por alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo? Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo aparecer em vossa vida, aparecer em seu triunfo, vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Querido irmão, querida irmã, a ressurreição é nossa. Jesus a conquistou por nós e a conquistou ao preço mais alto que a humanidade já viu, a morte de um Deus. O sangue derramado do coração que mais amou, do único coração que não fez mal, dilacerado pela lança, não tanto do soldado, mas da maldade humana. Mesmo assim, Jesus o faz, espontaneamente, voluntariamente, amorosamente, e nos conquista a possibilidade de viver reconciliados com Deus e receber o paraíso ao final da nossa trajetória terrena. O mínimo do mínimo que a gente pode fazer por Jesus como resposta de gratidão é viver bem a nossa vida. É não desperdiçar o tempo. E como é que se perde o tempo da vida? Não amando. O não amor é não viver. E é a maior prova de ingratidão a Deus. Aspirar às coisas do alto hoje significa para nós amar, amar, amar. Amar a Deus, amar ao próximo, provocar o amor recíproco, viver a experiência do outro, tomar a iniciativa do amor, reconhecer Jesus em cada próximo, fazer da nossa vida um canto de amor a Deus e às pessoas. Será este o melhor jeito de viver esta Páscoa. Que o jubileu da esperança anime você e os seus a não perder a fé, mas a hoje renovar a fé, renovar a alegria e o empenho. Deus te ama, Deus te quer bem, Deus morreu por ti. E Deus te dá agora uma Páscoa para renovar completamente a tua vida. Boa Páscoa.